Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio. Depois de dar 8 horas de aula seguida, comecei a decoração de Natal, mas ainda só comecei, tem muito material aqui, né? Para falar um pouquinho sobre isso. Tarcísio, por que você não coloca links nos vídeos sobre o material que você está falando? E essa é uma coisa que muita gente pede, né? Eu sei que eu deixo muita gente chateada por não fazer isso. E não é descuido, não é descaso, tem toda uma filosofia por trás. E eu vou explicar, tá bom? Talvez muita gente não concorde, eu sei que muita gente não concorda, mas assim, eu tenho visto resultados do meu posicionamento, resultados que eu acho que são válidos. Então assim, não tenho planos de mudar, viu galera? Então não vou começar a colocar, mas vou explicar por quê. Bom gente, durante muito tempo eu colocava links. Se vocês pegarem os 200, 300 primeiros vídeos do canal, tem links de tudo que eu apresentava de maneira geral. E no começo mesmo, quando tinha pouquinha gente que acompanhava, eu tinha, sei lá, 20, 30 inscritos, eu inclusive chegava a colocar o meu e-mail e o pessoal que queria determinado material e não achasse, pedia diretamente para mim e eu mandava. Depois que o canal cresceu, ainda é muito pequeno, mas ele cresceu, ficou muito difícil, não tem como, né? E aí vieram os filhos, e aí veio a fazenda e tudo mais, então não tem mais como fazer isso. E aí eu comecei a colocar o link, mas em um determinado momento, eu confesso que eu fiquei bem chateado por isso. Por quê? E aí eu vou falar uma coisa que é uma percepção pessoal minha, que talvez vocês não concordem, mas eu acho que na prática eu tenho visto que é um pouco parecido com o que eu penso. Pelo menos dentro da minha análise, né? Existem análises diferentes. Nossa, como tá ficando branco o cabelo aqui, meu Deus do céu. Eu tô deixando Black Power, eu vou cortar essa semana aqui dos lados, né? People, é o seguinte, olha só. De maneira geral, essa é a minha percepção, tá bom? Eu não sei como falar isso de uma forma que não sou ofensiva para algumas pessoas, mas vamos lá. Mas a minha intenção não é ofender, nem criticar, nem nada, tá bom, gente? Mas eu acho que os canais de entretenimento, de audiovisual, sejam podcasts, sejam... Eu acho que tá chovendo. Vídeos e tudo mais. Não, não é chuva não. Eles têm trabalhado os canais... Tá chovendo, realmente. De forma a emburrecer as pessoas. Deixa eu explicar meu ponto de vista, tá? As pessoas, elas estão começando, e as pessoas, quando eu falo das pessoas, estou falando assim do mundo nerd de maneira geral, que é o ambiente em que eu habito digitalmente, virtualmente. Elas estão se acostumando muito, e já esse é um processo que vem de anos e anos, a receber muita informação, e tudo cada vez mais de forma mastigada, né? Um exemplo que eu dou é do MRG, do Matando Robôs Gigantes, que as novas edições que os caras têm feito nos vídeos e podcasts deles é que não tem pausa, né? Porque eles acreditam que se tiver uma pausa que dure mais do que 5 segundos, a pessoa já vai ficar enfadada e já vai tirar, já vai parar de acompanhar. Então vira um lance muito frenético, sem pausa, dá a impressão que as pessoas não respiram, dá a impressão que as pessoas elas não param para pensar, porque é sempre um fluxo ininterrupto, né? E eu acho isso de um emburrecimento muito grande. E uma preocupação minha enquanto criador de conteúdo, mesmo que seja um conteúdo para 150, 160 pessoas, que é a média de visualização do meu canal, um esquema que eu não quero entrar. Eu não quero contribuir para o emburrecimento do mundo ou contribuir para que as pessoas desenvolvam essa falta de paciência, né? Ai não, se o cara ficar 5 segundos quieto no vídeo, já vou tirar, né? Por exemplo, essa pausa eu não poderia fazer dentro desses grandes canais. E assim, eu não estou criticando o MRG, porque se os caras fizeram isso, e eles trabalham com isso, eles são profissionais disso, é porque eles perceberam que eles precisavam fazer isso para manter o público. E, cara, isso é muito triste, né? E voltando para a questão do link, eu percebi o seguinte, gente, olha só, de verdade. Muita gente sempre pede link, sempre pedia, continua pedindo, mas quando eu colocava o link,
eu tinha muito pouco feedback de pessoas que baixaram. As pessoas não diziam se tinham gostado, se não tinham gostado, se tinham jogado, se não tinham. Eu só sabia que elas tinham baixado. Então eu comecei a perceber que as pessoas, quando o link está muito fácil, elas vão baixar e aquilo vai ser mais um dos 30 PDFs que eu baixei hoje, sabe? Fica uma coisa tão fácil, tão mastigada, que existe uma tendência das pessoas ignorarem isso, porque vira só mais um número dentro de tantos números. E de verdade, eu tinha muito pouco feedback. E isso me incomodava muito, porque eu falei, cara, eu só estou contribuindo para as pessoas serem acumuladores, né? Tem uma TV aí que tem um programa que fala de acumuladores, sabe? Pessoas que vão comprando, juntando, e no final elas estão imersas naquilo que compraram, naquilo que juntaram, e eu não quero contribuir. Eu não acho errado, embora, assim, tenha casos que realmente são problemas psicológicos, mas se a pessoa quer guardar e juntar coisas, né? Não sendo guardar na minha casa, tudo bem. Não sendo juntar, gastar a minha memória do computador, tá tudo bem. E eu não quero entrar nisso. Então eu falei, cara, aí eu lembrei, e como é que foi a minha aquisição de conhecimento? Deixa eu só tomar alguma coisa que minha garganta tá pegando fogo por causa dessas 8 horas dando aula direto. Então, aí eu comecei a lembrar como é que foi a minha aquisição de conhecimento sobre o solo. E assim, não acho que é um grande mérito nem nada, mas querendo ou não, eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a realmente entrar de cabeça nessa questão do solo. Então eu achei alguns materiais, era muito pouco. Então eu achei a Fortaleza de Berdolock, né, que, cara, goste ou não goste, ache fraco ou não ache, a importância da Fortaleza de Berdolock para o RPG Solo Nacional é indubitável, né? De forma muito despretensiosa, né? E é por isso que talvez eu goste. Nunca teve a pretensão de ser um substituto do D&D nem nada, era o equivalente a um joguinho de celular que você baixa na época, né? Sem qualquer pretensão. Os caras foram muito importantes, né? O Antônio Marcelo e tudo mais. E aí tinha o Pocket Dungeon e tinha o Mythic, mas o Mythic era pago, então eu não consegui o Mythic logo de cara. E aí eu falei, gente, eu quero mais disso. Então eu lembro que eu estava trabalhando em Piracicaba e eu chegava muito cedo no trabalho por causa de horário de ônibus, eu sempre tinha uma hora e meia livre até começar o expediente, e eu comecei a pesquisar no computador da escola mais sobre RPG solo. E primeiro, na época ainda era muito comum blog, né? Blog de RPG solo. Hoje em dia sobraram muito poucos daquela época que realmente são ativos. Mas era uma época que estava tendo muito blog, e eram blogs muito obscuros. Era muito difícil você chegar naqueles blogs. Não era só digitar RPG solo, blog. Você tinha que ficar cavando, era um lance muito de exploração. Então, às vezes, e aí você entrava num blog que você já levou meia hora para achar aquele blog. E aí aquele blog estava falando de um material que você gastava mais 2, 3 dias pesquisando para achar aquele material para baixar. Porque aí você achava um outro blog que falava, mas não tinha disponível. Aí você achava um outro blog que tinha disponível, mas o link estava inoperante. Então, alguns materiais que hoje você vai lá no blog RPG Brasil, ou você vai lá na comunidade solo RPG, você baixa em um clique, que na verdade foram um trabalho de dias, às vezes semanas, para encontrar aquilo. Cara, e quando eu achava esse material, dava tanto valor. Por exemplo, quando eu consegui realmente achar o Miso, que eu estava vendo falar, blogs falando do Miso e tudo mais, quando eu botei a mão nesse Miso, que alegria que foi, sabe? O Solon, aí eu conheci o Barbarian Prince, aí eu fiquei sabendo que tinha um jogo do Doctor Who inspirado, eu não conhecia, nem sabia que existia BGG, então até chegar no BGG não foi tão fácil. E hoje em dia, né, as buscas estão muito mais precisas, mas isso era 2015, não era, né? A internet, pode parecer que não, mas a internet avançou muito nesses últimos 5 anos, quando o assunto é pesquisa de RPG solo. Então eu dava muito valor depois dessa busca, e eu falei, cara, eu vou tentar fazer as pessoas sentirem o mesmo, porque não é só mostrar para as pessoas que elas são preguiçosas ou que tentar dar lição de moral. É tentar fazer as pessoas sentirem essa mesma alegria de conseguir um material. Porque eu ficava tanto tempo atrás desses materiais
que quando eu conseguia eles, eu devorava aquilo. O Miso, né, o original do Miso tem 4 ou 5 páginas, eu lembro que eu li aquilo dezenas de vezes, e aí eu estava tão empolgado com a leitura que eu falei, não, agora eu vou jogar. E a primeira vez que eu joguei foi no canal, né, que eu estava falando lá. O primeiro gameplay do canal, o gameplay mesmo, assim, de uma coisa mais livre, foi do Miso, e foi fantástico, funcionou muito bem. E eu quero que as pessoas tenham essa alegria, sabe? É uma coisa muito alegre. Eu não sei explicar esse sentimento, sabe? De você falar, cara, foi tão difícil chegar nisso e tá funcionando, tô dentro da história. Então eu decidi que eu não ia mais colocar o link. Eu não ia e não vou colocar mais o link. Então eu sempre vou falar aonde que você acha aquele material no meio do vídeo. Eu sempre vou falar. Não vai acontecer de eu passar um vídeo todo sem falar onde que você vai achar aquilo. Mas se você realmente tem interesse naquilo, né? Se é algo que você está buscando, se é algo que está dentro daquilo que você considera válido, adquirir conhecimento, você vai sim fazer uma pesquisa, você vai entrar naquele blog, você vai entrar naquele site, você vai ler o artigo que está falando daquilo, você vai encontrar o link dentro daquilo e você vai baixar. E só esse processo já vai fazer aquilo ter mais valor. E eu notei, gente, olha só que impressionante, depois que eu parei de postar o link das coisas, eu comecei a ter muito mais feedback e muito mais gente apareceu jogando aquilo que eu estava falando. Então, realmente, assim, às vezes eu recebo e-mail de gente falando, gente mostrando relatório, reportes de sessão e tudo mais, gente que comenta no blog. Então, assim, claramente alcancei o meu objetivo. Então foi um daqueles momentos em que menos é mais, sabe? Menos informação gerou mais proatividade da pessoa não só receber aquilo passivamente e baixar um PDF dentre os outros 40 que ela baixou naquele dia. Mas não, é um PDF que ela escutou falar, que ela digitou no Google, que ela foi pesquisar, não era o primeiro link, ela foi para o segundo, também não era o segundo, foi o terceiro, aí ela achou aquilo, aí ela baixou, sabe? É isso. Então, gente, eu não vou contribuir para o emborrecimento do que eu considero meu público, sabe? Eu não vou. Ai, Tarcísio, mas facilita tanto, a vida tá tão corrida. Gente, sempre foi corrida, sabe? Sempre foi corrida. Eu vejo... Se eu pegar o meu irmão, que foi adolescente, numa época que não tinha internet, não tinha celular, quando ele virou adulto e começou a trabalhar, a vida dele também era corrida, ele não tinha tempo para nada naquela época, sabe? O tempo é a gente que faz, agora é, sei lá, quase 1h da manhã, e eu tô aqui gravando um vídeo, né? Tô com sono, poderia estar dormindo, mas eu falei, não, vou separar 15 minutos para gravar um vídeo, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me faz bem, então por que outras pessoas também não podem fazer o mesmo? Podem, né? É tudo uma questão de prioridade, não tem problema você decidir que não é uma prioridade de lazer para você o RPG solo, então eu quero baixar à toa, sem ter que gastar muito tempo. Tudo bem, mas não vai ser aqui que você vai achar essa facilidade, sabe? Eu não quero trabalhar junto com tantos outros meios de comunicação, alguns grandes, como o MRG, que trabalha para o emborrecimento do público, porque é uma ofensa. Eu, enquanto público desse pessoal, é uma ofensa para mim, é uma ofensa à minha inteligência quando eles entregam tudo tão mastigado, como se eu fosse incapaz de prestar atenção em qualquer pessoa que respira, como se eu fosse capaz de prestar atenção em qualquer pessoa que dá um tempo para poder começar a sua fala depois que uma outra pessoa fala, como se eu fosse incapaz de procurar uma coisa que me interessa na internet. É isso, gente, tá bom? Até mais.